Olá, trilheiras e trilheiros, tudo bem? Prontos para a nossa segunda aula? Hoje iremos estudar os caracteres e os limites da propriedade, momento em que trabalharemos, ainda que brevemente, a ideia de função social da propriedade. Vamos lá? Iniciando com as principais características da propriedade. Além de ser um direito elástico, como vimos na aula anterior, porém podendo ser distendida ou contraída quanto ao seu exercício, o artigo 1231 do Código Civil traz os caracteres da plenitude e da exclusividade, salvo prova em contrário. Trata-se, por consequência, de uma presunção relativa ou iuris tantum. Diante disso, precisamos compreender bem o conteúdo desse artigo. Como vimos na aula passada, a propriedade é dita plena quando todos os seus atributos estão nas mãos de uma só pessoa, não existindo sobre o bem nenhum direito real sobre coisa alheia, como o usufruto, por exemplo. Assim, o direito se diz pleno no sentido de poder usar, gozar e dispor da coisa da maneira que desejar, estando apenas sujeito a determinadas limitações impostas no interesse público. Desse modo, o caractere da plenitude não deve ser entendido como a consagração de um direito ilimitado. Pelo contrário, a propriedade tem, ao longo dos anos, sofrido limitações e restrições. Dentre elas está a importante noção de função social da propriedade, também tema desta aula. O outro atributo do direito de propriedade é ser exclusivo, ou seja, a mesma coisa não pode pertencer com exclusividade e, simultaneamente, a duas ou mais pessoas. O direito de um sobre determinada coisa exclui o direito de outro sobre essa mesma coisa. Tal noção não se choca com a de condomínio. Por quê? Porque cada condômino é proprietário com exclusividade de sua parte ideal. Aqui é interessante considerar o instituto do time sharing, também chamado de multipropriedade. Por ele, os adquirentes são proprietários de unidades de tempo e possuem direito de uso do bem por uma quantidade de tempo pré-fixada. O sistema de time-sharing é comumente utilizado no ramo turístico. Ainda como caractere da propriedade, também se diz que ela é irrevogável ou perpétua. Por quê? Porque não se extingue pelo não uso. Não estará perdida a propriedade enquanto o proprietário não a alienar ou enquanto não ocorrer nenhum dos modos de perda previstos em lei, como é o caso da desapropriação, do perecimento, da usucapião, entre outros. Temos ainda que a propriedade, segundo o artigo 5º, incisos 22 e 23 da Constituição Federal, é um direito fundamental. Por fim, outra característica do direito de propriedade que veremos aqui é ser absoluto. Mas aqui precisamos mais uma vez tomar muito cuidado. A propriedade é um direito absoluto diante do seu caráter erga omnes, ou seja, contra todos. Mas não é um direito ilimitado, devendo ser relativizado em algumas situações, tendo em vista o interesse do coletivo. É o caso, novamente, da função social e socioambiental da propriedade. Com isso, entramos no próximo tópico objeto de estudo desta aula. A partir de agora, veremos as restrições ao direito de propriedade. Como já viemos alertando, a propriedade não é um direito ilimitado. De fato, inúmeras leis impõem restrições ao direito de propriedade. A própria Constituição Federal estabelece a subordinação da propriedade à sua função social. Realmente, a atual Constituição Federal dispõe, em seu artigo 5º, inciso 23, que a propriedade atenderá à sua função social. Também determina, em seu artigo 170, inciso 3º, que a ordem econômica observará a função social da propriedade, impondo freios à atividade empresarial. Além disso, temos outros artigos mais específicos,
como o artigo 182, parágrafo 2º, que faz referência à função social da propriedade urbana, e os artigos 184 e 186, que dispõem sobre a função social da propriedade rural. Sobre esses últimos, enquanto o artigo 182 remete à disciplina do conteúdo da função social da propriedade urbana ao plano diretor, o artigo 186 da Constituição é mais detalhista, ao dispor os requisitos que devem ser atendidos simultaneamente para que uma propriedade rural cumpra sua função social. São eles o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a observação das disposições que regulam as relações de trabalho e, finalmente, a exploração que favoreça o bem-estar do proprietário e dos trabalhadores. Ainda nesse sentido, o Código Civil de 2002 proclama, em seu artigo 1228, parágrafo 1º, que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. E, no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, está previsto que são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Na norma geral civil brasileira, portanto, há tanto uma preocupação com o ambiente natural, a fauna, a flora, o equilíbrio ecológico, as belezas naturais, o ar e águas, como também com o ambiente cultural, que é o patrimônio cultural e artístico. Como exemplo concreto de aplicação da função socioambiental da propriedade, nós temos o entendimento do STJ, segundo o qual o novo proprietário de um imóvel é obrigado a fazer sua recuperação ambiental, mesmo não sendo o causador do dano. Considerando a obrigação de recuperação ambiental, portanto, uma obrigação propter rem, também chamada de ambulatória, ou seja, aquela obrigação que segue a coisa onde quer que ela esteja. Com isso, destaca Luciano de Camargo Penteado que é necessário compreender a função social da propriedade como uma dupla intervenção, limitadora e impulsionadora. Porque a lei pretende não apenas manter cada titular dentro de limites, mas também fomentar, impulsionar atitudes, de modo a aumentar o proveito que socialmente se pode extrair do bem. Já chegando ao final dessa aula, devemos ter em mente que, além da determinação de cumprimento da função social da propriedade, há também limitações ao direito de propriedade no direito de vizinhança. Outras limitações estão ainda previstas no Código de Mineração, no Código Florestal, na Lei de Proteção do Meio Ambiente, entre outras. Há até mesmo limitações que surgem de cláusulas impostas voluntariamente nas liberalidades, como a impenhorabilidade, a incomunicabilidade e a inalienabilidade. Todo esse conjunto acaba traçando o perfil atual do direito de propriedade, que deixou de apresentar as características de direito ilimitado para se transformar em um direito de finalidade social. Ou seja, direito de propriedade não é um direito absoluto no sentido de ilimitado. Ok? Não se enganem, certo? Essa, então, é a compreensão que nos acompanhará durante todo o nosso estudo do direito de propriedade. Trilheiros e trilheiras, até a próxima aula!